Fala galera guerreira, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é proteínas. Por que precisamos aprender sobre as proteínas, que é um tema talvez mais voltado à bioquímica, e vamos falar sobre elas no mundo da biologia, do estudo das ciências da saúde. Porque as proteínas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes em nosso organismo. Se você pegar uma célula e extrair toda a água dessa célula, grande parte do peso da massa seca da célula é constituída de proteína. Quando você observa uma célula ao microscópio, basicamente o que você vê ali? Um conjunto de proteínas. Sim, as proteínas se unem. Em grande parte, elas estruturam a célula e elas apresentam funções variadas. Então, para nós, estudantes, profissionais na área das ciências da saúde, é muito importante conhecer a estrutura e principalmente a função dessas proteínas que falaremos aqui na aula de hoje. Então, vamos lá? Em primeiro lugar, o que são as proteínas? Proteínas, pessoal, são macromoléculas orgânicas complexas. Veja que quando eu falo macromolécula, eu falo de uma molécula grande. Justamente é isso que a proteína é. Então vou fazer uma analogia com você. Imagine que a proteína é como se fosse um muro grande. O muro é formado por tijolos. Os tijolos que constituem o muro, que constituem a proteína, são pequenas moléculas que nós chamamos de aminoácidos. Então, para falar de proteína, eu preciso falar com vocês sobre os aminoácidos, que são os tijolinhos que constroem uma proteína. Então, vamos conferir a estrutura de um aminoácido. Aqui na lousa, nós vamos observar, eu desenhei 2 aminoácidos, porque depois eu vou explicar para vocês as ligações entre eles. Vamos observar aqui primeiro a fórmula estrutural de um aminoácido. Todos os aminoácidos apresentam um esqueleto de átomos de elementos químicos que é comum a todos eles. Então, vejam aqui, em preto, eu tenho um carbono, e esse carbono aqui é conhecido como carbono alfa. Ele faz 4 ligações químicas. Vejam, em uma extremidade ele está ligado a um átomo de hidrogênio. Na outra extremidade ele está ligado ao NH2, que é um grupamento amino com função amina. Na outra extremidade ele está ligado ao COOH, que é o grupamento carboxila com função de ácido carboxílico. Tá vendo? E aqui na outra extremidade, essa letra R representa uma cadeia lateral. Na verdade, dependendo do aminoácido que eu estiver falando, os átomos que estarão presentes aqui são diferentes. Então esse R representa uma cadeia lateral formada por átomos, por elementos químicos variados que dependem do tipo de aminoácido. Então na realidade assim, os aminoácidos em si apresentam essa estrutura aqui com grupamento amino, com grupamento carboxílio e hidrogênio igual. O que diferencia um aminoácido do outro? Os átomos que estão aqui ligados nesta cadeia lateral, tudo bem? Então vejam, por que aqui eu chamo de aminoácido? Porque nesta fórmula estrutural comum, igual a todos os aminoácidos, eu tenho um grupamento amino, função amina, e eu tenho aqui um grupamento carboxila, função ácido carboxílico, aminoácido. Entendeu de onde veio o termo? Agora, nesta aula eu vou apresentar a vocês os 20 tipos de aminoácidos diferentes que nós temos. Estes 20 tipos que eu vou apresentar são aqueles codificados pelo DNA humano. Como assim, Lígia, codificado pelo DNA humano? Sim, o nosso DNA codifica os aminoácidos que vão formar as proteínas no nosso organismo. Se você não entende, se você não sabe sobre esse assunto, então eu vou deixar aqui no card uma videoaula muito bacana que nós temos, que se chama do DNA
ao genoma, que vai explicar para vocês em detalhes como o DNA humano carrega essa informação sob a forma de código de quais aminoácidos devem compor uma proteína. Então eu vou apresentar os 20 tipos e eu vou colocar aqui agora, ó, na tela cheia. Você vai observar, inclusive você pode aproveitar para dar um print e guardar essa informação. Os aminoácidos, eles são separados por famílias. Como vocês estão vendo nestas tabelas que eu coloquei para vocês, eles podem ser abreviados, tá? Você pode abreviar com 3 letras ou com uma letra apenas. E nós temos todos eles, os 20 tipos, separados de acordo com a constituição da sua cadeia lateral. Então lembre-se do que eu falei. A cadeia lateral é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Os átomos que estão presentes ali são específicos de cada aminoácido. E existem aminoácidos em que essa cadeia lateral, ela tem uma característica ácida, mais ácida. Aminoácidos que a cadeia lateral apresenta uma característica mais básica ou alcalina. Lá na tabela laranjinha, amarelinha, existem aminoácidos com a cadeia lateral polar, não carregada. E na tabela, na cor verde, estão relacionados todos os aminoácidos cuja cadeia lateral é apolar ou hidrofóbica. É aqueles aminoácidos conhecidos porque a cadeia lateral não tem afinidade por água. Então é muito importante separar estes 20 aminoácidos nestas famílias, justamente porque esta cadeia lateral, a característica dela vai determinar muito a estrutura da proteína. Uma outra informação muito importante que você precisa receber sobre os aminoácidos é que eles são classificados também em aminoácidos essenciais, não essenciais e os aminoácidos essenciais condicionais. Como assim, Lígia? Vejam, como é que nós podemos obter os aminoácidos? Podemos obter através da alimentação. O meu organismo também consegue produzir alguns deles. Então eu vou colocar mais uma vez aqui a tela cheia para você printar e guardar essa informação também, que é bastante importante. Veja lá, na tabela vermelha eu coloquei a lista dos aminoácidos que são considerados essenciais. Por que eles são chamados assim? Porque essencialmente eles precisam ser obtidos através da alimentação. Ou seja, o meu organismo não consegue produzir estes aminoácidos. Eu preciso ingerir, eles são muito importantes e eu preciso suprir o meu organismo com esses aminoácidos através da dieta. Lá do lado direito, a tabelinha azul, nós estamos vendo a relação dos aminoácidos não essenciais. O que é que significa não essencial? Significa que o meu organismo, mais precisamente o fígado, consegue sintetizar, produzir estes aminoácidos a partir de outras moléculas. Ou seja, eu não preciso essencialmente consumir estes aminoácidos na alimentação. Meu organismo consegue sintetizá-los. Cuidado, porque às vezes o aluno fala assim, o não essencial é aquele que meu corpo não precisa. Galera, isso não existe. Os 20 tipos diferentes de aminoácidos são muito importantes para que meu organismo consiga fazer a síntese proteica, tá? Então, como que eu monto proteína sem aminoácido, uma vez que eles são os tijolinhos, não é verdade? Mas é importante entender, essencialmente eu preciso obter através da alimentação. Não essencial, meu organismo consegue produzir. E na tabela do meio, a laranjinha, eu coloquei uma classe de aminoácidos que nós chamamos de essenciais condicionais. Na realidade, são aqueles aminoácidos que eu preciso obter através da alimentação em condições especiais, por exemplo, na fase de crescimento ou em determinados processos patológicos, determinadas doenças. Estes aminoácidos precisam ser acrescentados na alimentação do indivíduo. Então são ocasiões especiais aí que nós precisamos dar uma atenção maior a eles. Agora que nós já conhecemos os aminoácidos, suas famílias e as suas classificações, nós precisamos entender como uma proteína é sintetizada, como ela é construída.
Então, eu já fiz analogia no começo da aula, falando que a proteína é um muro. Se eu quero construir um muro, eu preciso assentar os tijolos. Preciso passar ali o cimento entre eles e unir esses tijolinhos. Exatamente é o que precisa acontecer para que uma proteína seja sintetizada. Os aminoácidos precisam ser unidos, precisam ser ligados. Como se chama esta junção entre os aminoácidos? Nós chamamos de ligações peptídicas. Então, as ligações peptídicas é que vão promover a união dos aminoácidos para construir uma proteína. Para entender direitinho como é que é essa ligação peptídica, mais uma vez, bora aqui para a lousa. Eu desenhei deste lado um aminoácido, a fórmula estrutural, e nós já compreendemos a estrutura dele, como que é esse aminoácido. Do outro lado, eu desenhei o mesmo aminoácido. Então vejam, desenhei dois para que nós possamos agora estudar essa união, essa junção entre eles. Então, se eu quero unir dois aminoácidos, o que precisa acontecer? A ligação peptídica, para que ela aconteça, ela precisa liberar uma molécula de água. Ela implica na liberação de uma molécula de água. Como assim, Lígia? Acompanhe aqui comigo. Você está vendo esta hidroxila aqui do ácido carboxílico? Deste aminoácido? Esse é o aminoácido número 1, esse é o número 2, não é? Então, eu tenho a hidroxila aqui e tenho um hidrogênio aqui do grupamento amino do aminoácido número 2. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, acompanha comigo. Esse hidrogênio com a hidroxila do outro lado, olha, é que serão liberados H2O sob forma de molécula de água. Então, eu posso dizer que uma reação de desidratação acontece. Neste instante, então, agora aqui embaixo, olha, nós temos já os aminoácidos 1 e 2 ligados através da ligação peptídica. Observe que aquele carbono duplamente ligado ao oxigênio está aqui e agora ocorre uma ligação entre este carbono com o nitrogênio, tá? Amina aqui do aminoácido número 2. Então, nós temos estabelecida exatamente aqui, nesta região, a ligação peptídica. Veja que aqui nós temos uma informação extremamente importante. Então, eu tenho o aminoácido de número 1 aqui neste ponto e no outro ponto aqui, o aminoácido de número 2. Então, a proteína, ela é formada pelas ligações peptídicas entre os diversos aminoácidos. E agora eu vou fazer aqui uns efeitos especiais que vocês sabem que no Biologia de Verdade a gente usa mesmo muita maracutaia para fazer você entender. E aí você vai compreender direitinho o que é isso aqui, ó, região amino e região carboxila. Então, bora lá. Qual é a maracutaia que eu tenho para vocês? Eu tenho aqui nas minhas mãos um colar que eu desmontei só para fazer as nossas analogias, que é um colarzinho de semente de açaí, tá? O que é que eu quero que você imagine? Que isso aqui é a proteína. E cada miçanga, cada sementinha aqui, constitui um aminoácido. Então, veja que para que uma proteína se forme, os aminoácidos precisam se unir através das ligações peptídicas, olha. Eu vou empurrando aqui as bolinhas, olha, as miçangas, e você vai imaginando que isso aqui é o quê? É a ligação peptídica acontecendo e uma cadeia polipeptídica vai se formando. Olha, a proteína vai se formando, tá vendo? Ah, mas Lígia, quantos aminoácidos tem uma proteína? Depende. É aí que nós precisamos entender. Cada proteína tem a sua quantidade e sequência de aminoácidos específica. Então, tem proteína que tem 100 aminoácidos, 200, 300, 400. E nós vamos imaginar, então, que eu tenho aqui o primeiro aminoácido e aí minha proteína vai enorme, 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 enorme. Pera aí, vamos dobrar para não sair aqui do foco, até o último aminoácido. Então, a proteína, se eu observá-la dessa forma linear,
Eu tenho uma extremidade onde ela começa e a outra extremidade onde ela termina, onde eu tenho o primeiro aminoácido e onde eu tenho o último aminoácido. Muito bem, aqui nesta extremidade, onde eu encontro o primeiro aminoácido, eu chamo, olha aqui na lousa, de região amino ou região N-terminal. Por que região amino? Porque você precisa imaginar que esse primeiro aminoácido que está aqui, ele tem o grupamento amino livre aqui na ponta, não é? E aí as ligações peptídicas vão acontecendo. Lá na outra extremidade da proteína, onde eu encontro o último aminoácido, eu chamo essa região aqui de região carboxila ou região C-terminal. Por que C-terminal? Porque este último aminoácido que está aqui, ele tem aqui, olha, o ácido carboxílico livre. Então, todas as proteínas, elas devem ter uma região que eu chamo de N-terminal, que é o início dela, e outra região chamada de C-terminal, que é o final dela. Agora, você concorda comigo que uma proteína que tem 100, 200, 300, 400 aminoácidos, ela não pode ficar assim, né? Linear. Como é que isso aqui, essa tripa de aminoácidos gigantesca, vai se encaixar dentro da célula? Agora nós vamos para o próximo assunto para continuar entendendo sobre as proteínas. Vamos falar das estruturas. É muito importante estudar a estrutura das proteínas. Porque como eu falei para vocês, como é que essa tripa de aminoácidos que forma aqui várias ligações peptídicas vai se manter no interior de uma célula? Vocês concordam que essa proteína precisa sofrer um dobramento? É isso que nós vamos falar, sobre o dobramento proteico. Não dá para deixar isso aqui dentro de uma célula. Então, eu já vou mencionar e vou explicar em detalhes para vocês. As proteínas, elas podem assumir as formas sob estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos ver em detalhes cada uma destas estruturas. A começar pela estrutura primária. O que vocês estão vendo aqui na minha mão? A estrutura primária da proteína. O que é a estrutura primária? É a quantidade e sequência de aminoácidos. Esta estrutura linear compreende a estrutura primária da proteína. É a mais importante. Cada proteína tem a sua quantidade e sequência de aminoácidos específica. Eu costumo até também fazer uma outra analogia e dizer que estes 20 aminoácidos é como se fossem as letras que formam as palavras ou até mesmo as frases que são as proteínas. Então, dependendo da ordem que você coloca as letras, você vai ter uma palavra diferente, não é? Você já viu aquela analogia que a gente faz? Escrever a palavra amor. Aí você usa a letra A-M-O-R, você escreve amor. Mas com essas letras você também pode escrever Roma. Basta você mudar a posição delas. Com a proteína é mais ou menos assim. É muito importante determinar a sequência destes aminoácidos e a quantidade deles. Então a estrutura primária nada mais é do que a sequência e quantidade de aminoácidos que vai determinar a função da proteína. Agora nós vamos ver a segunda estrutura que a proteína pode assumir, que é a estrutura secundária. Galera, vocês precisam entender o seguinte: as ligações peptídicas são fundamentais para unir os aminoácidos e formar as proteínas. Mas, a partir do momento que estes aminoácidos estão unidos por ligações peptídicas, os seus átomos, tanto da cadeia principal, que é comum a todos os aminoácidos, como os átomos presentes na cadeia lateral, eles começam a interagir. Forças de atração, forças de repulsão entre esses átomos começam a surgir e essa proteína aqui, olha, espontaneamente vai começar a sofrer um dobramento. Nós conhecemos hoje muito bem dois tipos de dobramentos que a proteína pode assumir. Esse dobramento inicial que a gente chama de estrutura secundária. Eu vou mudar aqui o esqueminha, eu vou pegar agora aqui um pedacinho de arame. Olha, a proteína pode assumir a estrutura secundária sob a forma de alfa-hélice.
É assim que nós designamos na literatura. O que seria a alfa-hélice? Então você imagina que minha proteína estava estendida, meu arame, mas graças às forças de atração, de repulsão entre esses átomos aqui, olha, da cadeia principal do aminoácido, a proteína começa a sofrer essa torção, ela começa a assumir essa forma espiralada que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de alfa-hélice. Ou a proteína pode assumir uma outra forma, que é a forma de folha beta preguiada. Olha, eu peguei um outro pedacinho de arame e eu fiz o quê? Olha, eu fui dobrando ele como se fosse um zigue-zague, olha, um vai e volta. Você pode pegar uma folha também de papel e dobrar como se você fosse fazer um leque. Essa é a representação geométrica espacial do que é uma proteína na forma de folha beta preguiada. Tá vendo? Então ela vai sofrendo um dobramento diferente da alfa-hélice, né, com esse pregueamento, graças à força de atração, de repulsão entre os átomos. Normalmente, pessoal, uma mesma proteína em um determinado segmento, ela assume a forma de alfa-hélice, em outro segmento, ela assume a forma de folha beta preguiada. Se eu voltar aqui para o meu esquema, olha, na minha mão, então eu vou enrolar aqui para mostrar, né? A alfa-hélice seria isso aqui, esse dobramento, tá vendo? Olha, a proteína vai assumindo a forma espiralada, em um determinado ponto dela, ela vai assumir a forma de alfa-hélice, em outro ponto, ela pode assumir formato, né, o formato de folha preguiada, olha. Ela vai dobrando de forma diferente. Ah, Lígia, mas o que vai determinar se vai ser alfa-hélice, se vai ser folha beta preguiada? Os tipos de aminoácidos e as forças de atração, de repulsão entre os átomos que os constituem, entendeu? Muito bem! E agora vamos falar da estrutura terciária de proteínas. Depois que ela começa a sofrer o dobramento e assumir a forma de alfa-hélice folha beta preguiada, esta proteína então assumirá a sua forma terciária, que é, na realidade, o que nós chamamos de estrutura tridimensional da proteína. Esta estrutura terciária é muito importante, porque é apenas quando a proteína assume esta forma que ela exerce a sua função no organismo. Então isso é muito importante. É sob forma terciária, ou até da quaternária que eu vou mostrar daqui a pouco, que a proteína é capaz de exercer sua função. Se ela não estiver dobrada, se ela estiver desdobrada, ó, isso aqui eu digo que ela desnaturou. Uma proteína desnaturada, desdobrada, ela não pode exercer sua função. Isso aqui é a estrutura primária. Mas a gente já entendeu que espontaneamente, então, após as ligações peptídicas, a estrutura secundária vai acontecer e a proteína, então, assume essa forma terciária. Essa forma aqui, ó, tridimensional. Algumas proteínas assumem uma estrutura terciária sob forma globular, proteínas globulares. Existem ainda proteínas que assumem uma estrutura terciária com forma de fibra, proteínas fibrosas, que tem essa função, né, na forma de fibra. Então, ela precisa assumir essa forma terciária para que ela exerça a sua função adequadamente. Agora, olha que importante. Ela só vai assumir a sua estrutura terciária correta se ela tiver a sequência de aminoácidos aqui na estrutura primária. Eita, que enroscou tudo aqui. Ela só vai assumir o dobramento certo se ela estiver certa aqui. Olha como isto é importante, tá? Se não tiver a sequência e quantidade de aminoácidos correta, a estrutura terciária vai sofrer um dobramento diferente do normal e aí a proteína pode não exercer sua função, ela pode ficar com algum tipo de defeito, mutação, e aí ela perde a sua funcionalidade. Então a estrutura terciária é a estrutura tridimensional da proteína. E para explicar a estrutura quaternária das proteínas, eu vou usar dois esquemas aqui.
A estrutura quaternária é importante que você saiba, não são todas as proteínas que assumem essa forma, essa estrutura quaternária. Muitas param na estrutura terciária, já tem aquela estrutura tridimensional, elas já exercem sua função. Agora, existem proteínas que são formadas, olha aqui, ó. Imagine aqui na minha mão, eu tenho uma estrutura terciária aqui e aqui eu trouxe outro colar, que esse aqui é de pérolas, ó, que eu peguei da minha mãe, ó aqui, ó, na minha mão, tá vendo? Eu tenho uma estrutura terciária aqui e outra aqui. A estrutura quaternária da proteína é quando duas ou mais estruturas terciárias se juntam para formar um complexo que a gente chama aí, essa junção de duas ou mais estruturas terciárias, de estrutura quaternária de proteína. Se você não sabe, vou te dar um exemplo. A hemoglobina. A hemoglobina que está no interior das hemácias, que tem a função de se ligar ao oxigênio e de transportar oxigênio e parcialmente também o CO2, ela é uma proteína que assume a forma quaternária. A hemoglobina, ela tem 4 estruturas terciárias ligadas, que nós chamamos também de subunidades. Então, é importante que você memorize isso. A maioria das proteínas, já em sua estrutura terciária, assumem funções e outras precisam assumir essa forma quaternária para exercer a sua função. Esta foi a primeira parte da nossa aula. Para não ficar muito extensa, eu dividi essa aula de proteínas em parte 1 e parte 2. Você acabou de assistir a parte 1. Agora, recomendo a você que vá para a parte 2, onde eu vou falar sobre as funções das proteínas. Sim, porque não há como entender a função de uma proteína se você não compreendeu toda essa parafernália aqui. Fica muito mais fácil de você assimilar. Então, eu já preciso deixar você aqui ciente de que essa parte 2 virá, você precisa ir lá para concluir o seu aprendizado, mas antes de ir para a parte 2, deixa um like. Se esse vídeo ajudou você, você pode deixar aquele like para ajudar, para contribuir aqui para o nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que você sabe que estão aí, ó, em fase de estudos ou são graduandos, são alunos que estão estudando para o Enem, querendo aí prestar o vestibular. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudá-los bastante. Então, vem fazer parte da nossa família Biologia de Verdade, que tem crescido devagar, mas tem sido uma família muito sólida e nós estamos muito felizes de poder ajudar muitos guerreiros e guerreiras estudantes desse país, ok? Então, um grande beijo, até a parte 2 dessa aula, hein? Tchau!